O milagre que mudou a vida de Mariana. Mariana apertava os braços contra o corpo, tentando conter o tremor. Mais uma noite sem dormir, mais um dia de medo. O hematoma no braço esquerdo doía ao encostar na parede, mas o pior não era a dor física. Era a certeza de que, quando Paulo chegasse em casa, tudo poderia piorar. Ele já tinha batido nela antes, mas desde que soube da gravidez, a violência tinha ficado ainda mais cruel. Você não presta pra nada, nem pra ter um filho direito, ele gritava, enquanto os socos caíam. Mariana, com apenas 23 anos, sentia que estava afundando. Não tinha família por perto, os vizinhos fingiam não ouvir os gritos, e a vergonha a impedia de pedir ajuda. Até que, numa tarde de sábado, tudo mudou. Ela estava sentada no ponto de ônibus, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de chorar, quando ouviu vozes suaves vindo de um pequeno salão ao lado. Não era música alta nem barulho de festa, mas um coro de pessoas cantando sem acompanhamento de instrumentos. Curiosa, Mariana se aproximou e espiou pela janela. Dentro, homens de camisa social e mulheres de saias longas e cabelos presos cantavam com os olhos fechados, como se cada palavra viesse do coração. Um homem mais velho, de terno simples e postura serena, dirigia a reunião com voz firme, mas gentil. Era o ancião da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Mariana nunca tinha ouvido falar, mas que, naquele momento, parecia um refúgio. Senhor, tem misericórdia de nós, cantavam, e algo naqueles versos tocou fundo em Mariana. Ela não era religiosa, mas a paz daquele lugar a atraiu como um imã. Quando o culto terminou, uma irmã de cabelo grisalho e sorriso acolhedor se aproximou dela na porta. Você quer entrar, minha filha? Perguntou, com uma voz que parecia carregar anos de orações. Mariana hesitou, envergonhada das marcas no rosto, mas a mulher não fez nenhum comentário. Apenas a conduziu para dentro, onde o cheiro de café simples e pão caseiro enchia o ar. Era ceia de amor, um momento em que os irmãos se reuniam para compartilhar não só a comida, mas a fé. Aqui, ninguém julga, disse a irmã, colocando uma xícara quente em suas mãos. Só queremos ajudar. Foi ali, entre pessoas que não a conheciam, mas que a trataram como família, que Mariana ouviu pela primeira vez sobre um Deus que ouve o clamor dos aflitos. O ancião, ao saber de sua situação, não lhe ofereceu soluções fáceis, mas uma verdade que ela nunca tinha considerado. Minha filha, Deus não quer que você viva assim. Ele pode mudar o coração do seu marido, mas primeiro, precisa mudar o seu. Você precisa entregar isso a ele. Mariana chorou. Chorou pelas noites de terror, pela criança que carregava no ventre, pela solidão. E, pela primeira vez, orou. Não com palavras bonitas, mas com o desespero de quem não tinha mais para onde ir. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Os dias seguintes não foram fáceis. Paulo continuou violento, mas Mariana, mesmo com medo, começou a frequentar os cultos. Aprendeu os hinos de cor: Jesus, meu Salvador, a ti vem o pecador, sentou-se nos bancos de madeira simples, ouviu os testemunhos de irmãos que, como ela, tinham sido libertos por Deus. Um dia, após a Santa Ceia, onde o pão e o vinho simbolizavam o sacrifício de Cristo, ela sentiu algo diferente. Não era só esperança, era uma certeza de que não estava sozinha. Até que, numa quarta-feira à noite, durante uma reunião de oração, algo extraordinário aconteceu. Paulo, que nunca tinha acompanhado Mariana à igreja, apareceu bêbado e furioso na porta do salão. Os irmãos não se assustaram. O ancião, com calma, convidou-o a entrar. Venha, irmão. Deus está aqui. Paulo riu com sarcasmo, xingou, ameaçou. Mas então, algo inesperado, uma irmã idosa, de joelhos há anos por causa da artrite, se levantou com dificuldade e se aproximou dele. Colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não era uma oração ensaiada, mas um clamor do fundo da alma. Senhor, toca neste homem. Ele é teu filho, mesmo que não saiba. Liberta-o deste ódio, como libertaste a mim. Paulo empalideceu. Seu corpo começou a tremer, e, sem entender por quê, ele caiu de joelhos. Os irmãos se reuniram ao redor, orando em voz alta, invocando o nome de Jesus. Mariana, de mãos postas, viu o marido chorar como nunca tinha visto. Não eram lágrimas de raiva, mas de algo que parecia arrependimento.
Eu não quero mais isso, ele gaguejou, entre soluços. Eu não sei o que está acontecendo, mas, me ajuda. Naquela noite, Paulo não levantou a mão para Mariana. Pela primeira vez em meses, ele a olhou nos olhos sem ódio. E, nas semanas que seguiram, o milagre se confirmou. Ele parou de beber, começou a acompanhar a esposa aos cultos, e, no batismo nas águas, entregou sua vida a Deus. Não foi um processo fácil, a violência deixa cicatrizes profundas, mas a cada dia, com a ajuda dos irmãos e a graça de Deus, eles reconstruíram não só o casamento, mas a família. Quando o bebê nasceu, saudável e em paz, Mariana seguiu a tradição da CCB e o apresentou a Deus na igreja. Enquanto o ancião orava pela criança, ela olhou para Paulo, que agora segurava o filho com mãos que antes machucavam. E soube, aquele não era só um milagre para ela, mas um testemunho de que Deus muda o que parece impossível. A lição que Mariana aprendeu não foi que a fé tira os problemas da vida, mas que, com Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar histórias de vitória. A congregação cristã no Brasil não lhe deu respostas mágicas, mas lhe mostrou um caminho, o da oração sincera, da humildade e da confiança em um Deus que ouve. Hoje, quando canta os hinos sem instrumentos, quando participa da Santa Ceia ou quando vê novos irmãos sendo batizados, Mariana lembra daqueles dias escuros. E sorri, porque sabe que, onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. A minha graça te basta, ela repete, como ouviu tantos irmãos dizerem. E, pela primeira vez, acredita de verdade. Mariana não imaginava que aquele seria apenas o começo de uma série de milagres que Deus preparava para ela. Poucos meses depois de receber a cura em sua alma, algo inesperado aconteceu durante um culto de domingo. Enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, ela sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se uma corrente de energia divina estivesse restaurando o que o tempo e a doença haviam desgastado. Ela tentou ignorar, achando que era só emoção, mas, quando se ajoelhou para orar, não conseguiu se levantar sozinha. Os irmãos ao lado, percebendo sua dificuldade, a ampararam com carinho. Foi então que a irmã Marta, uma serva de Deus conhecida por sua fé inabalável, se aproximou e colocou as mãos sobre seus joelhos. Irmã, o Senhor está te tocando agora. Receba, disse com uma certeza que só vem daqueles que já viram Deus agir. Mariana fechou os olhos e, entre lágrimas, sentiu algo se mover dentro dela. Não foi um estalo, não foi um grito, mas uma paz profunda, como se Deus estivesse costurando cada fibra de seus músculos com fios de ouro. Quando tentou se levantar novamente, seus joelhos, antes fracos e doloridos, sustentaram seu peso sem nenhum incômodo. Ela deu um passo, depois outro, e então, sem pensar, começou a andar pela sala. Os irmãos, emocionados, elevaram louvores a Deus em voz alta, e o culto se transformou em uma celebração de gratidão. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, durante a escola bíblica dominical, o irmão Paulo, um dos presbíteros, compartilhou uma palavra sobre a importância de perdoar. Mariana sentiu o Espírito Santo mexer em seu coração. Lembrou-se de sua mãe, que havia falecido anos antes em meio a desentendimentos familiares. A dor daqueles dias ainda doía, mas, naquela hora, ela entendeu que perdoar não era só um ato de bondade, mas de libertação. Naquela noite, em sua casa, ela pegou uma foto antiga da família, ajoelhou-se, com lágrimas nos olhos, pediu a Deus que curasse também aquelas feridas do passado. Senhor, eu perdoo. Eu solto. E peço que o Senhor restaure o que foi quebrado. Foi como se um peso de anos fosse tirado de seus ombros. No domingo seguinte, ao encontrar uma prima que também frequentava a mesma congregação, Mariana a abraçou com um sorriso que não vinha só dos lábios, mas da alma. Deus está fazendo tudo novo, ela disse, e a prima, emocionada, confirmou, eu vejo a diferença em você. Os meses passaram, e Mariana se tornou um testemunho vivo na igreja. Não era mais a irmã que chegava com o rosto marcado pela tristeza, mas a que chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, que levava um prato de comida para os idosos da congregação, que orava com as jovens que chegavam desanimadas. Seu sorriso era contagiante, e sua história, um farol para quem ainda duvidava do poder de Deus. Um dia, uma moça chamada Juliana, que havia perdido a esperança depois de um diagnóstico médico grave, procurou Mariana após o culto. Como você conseguiu acreditar que Deus poderia mudar sua vida? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas.
Mariana segurou suas mãos e respondeu com a simplicidade de quem já viveu o impossível: eu não tinha forças, mas Deus tinha. Eu não tinha fé, mas Ele era fiel. Basta entregar. O resto, Ele faz. E assim, como um rio que transborda, a bênção que Mariana recebeu começou a alcançar outras vidas. A Congregação Cristã no Brasil não era apenas um lugar onde ela encontrava consolo, mas um campo onde Deus plantava sementes de milagres. Cada hino cantado, cada oração feita em silêncio, cada palavra de encorajamento trocada entre irmãos era como regar aquelas sementes, até que brotassem histórias de restauração. Hoje, quando Mariana olha para trás, não vê mais as cicatrizes, mas as marcas de uma jornada onde Deus esteve presente em cada passo. Ela aprendeu que milagre não é só o que acontece de repente, mas também o que Deus vai moldando no coração daqueles que confiam nele. E, todas as vezes que o coro entoa louvai ao Senhor, todos os povos, ela canta com uma gratidão que só quem foi tirado do lodo para ser colocado sobre a rocha entende. Porque, no final, a maior cura não foi a das pernas, nem a da alma, mas a certeza de que, na Congregação Cristã no Brasil, ela havia encontrado não apenas uma religião, mas um pai que nunca a abandonaria. E isso, para ela, era o maior de todos os milagres. Mariana nunca imaginou que sua história inspiraria tantos outros corações dentro da igreja. Mas foi exatamente o que aconteceu. Um domingo, depois do culto, uma irmã mais nova, chamada Ana, se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Mariana, eu ouvi seu testemunho no culto das moças e, eu também sinto que estou afundando, confessou, segurando o lenço entre os dedos trêmulos. Não sei mais como orar, como acreditar que Deus pode me tirar desse sofrimento. Mariana reconheceu naquele olhar a mesma dor que já havia sentido. Sem hesitar, pegou as mãos de Ana e a levou até um canto tranquilo do salão. Deixa eu te contar uma coisa, minha irmã, disse com voz firme, mas cheia de carinho. Quando eu pensei que Deus tinha me esquecido, Ele estava apenas preparando algo que eu nem sonhava. Às vezes, a gente acha que o milagre é só a resposta que a gente quer ouvir, mas o verdadeiro milagre é quando Deus muda a gente enquanto a gente espera. Ana ouviu cada palavra como se fosse água para uma alma sedenta. E ali, entre lágrimas e orações, as duas irmãs se abraçaram, unidas por uma fé que ia além das circunstâncias. Não demorou para que Ana também começasse a frequentar as reuniões de oração, e pouco a tempo, a ver sua própria vida sendo transformada. Mas a história não parou por aí. O pastor, percebendo o impacto que o testemunho de Mariana tinha nas irmãs, começou a convidá-la para compartilhar sua jornada em outros cultos e até em visitas a irmãos doentes ou desanimados. Cada vez que ela falava, era como se uma luz se acendesse nos olhos daqueles que ouviam. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, muitos murmuravam entre si. Um dia, durante uma visita a um irmão idoso que estava acamado há anos, Mariana orou com uma fé tão sincera que o homem, que mal conseguia se mover, levantou os braços fraquinhos e disse: Glória a Deus! Sinto uma força nova em mim. Não foi uma cura instantânea, mas foi o início de uma melhora que os médicos não conseguiam explicar. A família daquele irmão passou a frequentar a igreja com ainda mais fervor, e o testemunho dele se juntou ao de Mariana, criando uma corrente de fé que contagiava a todos. Com o tempo, Mariana entendeu que seu milagre não era só para ela. Era uma semente que Deus havia plantado para que muitos outros colhessem frutos. Cada sorriso de um irmão que voltava a sorrir, cada lágrima de alívio de quem recebia uma bênção, cada coração que se rendia a Cristo depois de ouvir sua história, tudo isso era prova de que Deus não apenas a havia curado, mas a havia escolhido para ser um instrumento de esperança. E assim, a Congregação Cristã no Brasil continuou sendo para ela e para tantos outros não apenas um lugar de culto, mas um lar onde os milagres não são apenas contados, mas vividos dia após dia. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele usa aquela vida para tocar muitas outras, como ondas que se espalham num lago tranquilo, até que todos saibam, onde há fé, há um pai que ouve, que vê e que nunca desiste de seus filhos. Os anos passaram, e o testemunho daquela irmã se tornou como uma semente que caiu em terra boa. Não eram apenas as palavras que ela falava nos cultos ou nos encontros de irmãs que comoviam as pessoas, mas a maneira como ela vivia. Quem a via servir o café depois das reuniões, com as mãos ainda marcadas pelas cicatrizes das cirurgias, mas agora firmes e cheias de propósito, sentia que ali havia algo diferente. Não era só uma mulher que tinha sido curada, era uma mulher que tinha sido transformada. Um dia, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrastando um peso que ninguém via,
mas que a consumia por dentro. Ela tinha ouvido falar daquela irmã, da sua história de dor e milagre, e veio mais por desespero do que por fé. Sentou-se nos últimos bancos, com os olhos inchados de chorar e o coração endurecido pelas decepções. Não acreditava que Deus pudesse fazer por ela o que tinha feito por aquela mulher. Afinal, seu problema não era físico, era uma ferida na alma, uma dor que os médicos não podiam operar e os remédios não aliviavam. Mas Deus conhecia Mariana melhor do que ela mesma. Naquele mesmo culto, enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, a irmã que fora curada sentiu um impulso no coração. Não era só uma ideia, era uma certeza. Ela se aproximou de Mariana, sentou-se ao seu lado e, sem dizer uma palavra, segurou sua mão. Foi então que a jovem sentiu algo que não sentia há anos, um calor que não vinha de fora, mas de dentro. Como se alguém tivesse acendido uma pequena chama em seu peito. Eu também achei que Deus tinha me esquecido, sussurrou a irmã, com os olhos brilhando. Mas Ele nunca esquece. Às vezes, Ele só está preparando algo tão grande que a gente não consegue enxergar ainda. Mariana quis responder, quis dizer que não era a mesma coisa, que sua dor era diferente. Mas as palavras não saíram. Porque, de repente, ela sentiu como se uma mão invisível estivesse tirando um peso das suas costas. Não foi instantâneo, não foi como um raio. Foi como o nascer do sol depois de uma noite longa, devagar, mas impossível de ignorar. Nos dias que seguiram, Mariana voltou. Não por obrigação, não por pressão, mas porque algo dentro dela tinha mudado. Ela começou a participar dos cultos de doutrina, a ouvir as palavras do Evangelho com um coração mais aberto. E, pouco a pouco, as sombras que a acompanhavam há tanto tempo foram perdendo força. Não foi fácil. Houve noites em que ela ainda chorou, dias em que a dúvida tentou voltar. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes, esperança. E uma família, a igreja, que orava por ela, que a abraçava, que não a deixava desistir. Um ano depois, foi Mariana quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Não era mais a mesma jovem quebrantada que tinha entrado naquela porta pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com uma luz nova, e sua voz, embora trêmula de emoção, carregava uma certeza que só quem experimentou o poder de Deus pode ter. Eu vim aqui procurando um milagre, ela disse, olhando para a irmã que um dia a havia abordado. Mas Deus me deu algo muito maior, Ele me deu a si mesmo. E assim, a corrente de bênçãos continuava. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora, hoje, na vida daqueles que creem. Não são coisas distantes, contadas em livros, mas realidades vivas, respirando nos corações daqueles que se entregam nas mãos do Pai. E Deus, que é fiel, continua escrevendo essas histórias. Uma a uma. Sempre com amor. Sempre no tempo certo. Porque Ele não muda. E onde há um coração sincero buscando-o, Ele está lá não apenas para curar, não apenas para salvar, mas para transformar vidas em testemunhos vivos da sua glória. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com os últimos acordes do hino Glória a Deus nas alturas, uma família que havia chegado pela primeira vez se aproximou do irmão que presidia a reunião. O homem, de mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas, segurou o filho de 8 anos nos braços. O menino, pálido e fraco, respirava com dificuldade, e sua mãe, ao lado, não conseguia conter o choro. Irmão, nós viemos porque não temos mais para onde ir, o pai disse, com a voz quebrada. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Nosso filho tem uma doença rara, e os remédios já não fazem efeito. Mas uma vizinha nos falou desta igreja, ela disse que aqui Deus ainda opera milagres. O irmão colocou a mão no ombro do homem e olhou para o menino com um sorriso cheio de fé. Deus não mudou, meu irmão. O mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos bíblicos é o mesmo que está aqui hoje. Vamos orar. Não houve alarde, não houve espetáculo. Apenas um grupo de irmãos e irmãs que se ajoelhou em silêncio, unindo suas vozes em súplica. As crianças da escola dominical, que ainda estavam no templo, também se aproximaram, com suas mãos pequeninas levantadas em oração. Uma delas, uma menina de apenas 6 anos, colocou sua mão no braço do garoto doente e disse, com uma simplicidade que comoveu a todos: Jesus, o Senhor curou a minha perna quando eu caí. Agora cura o meu amiguinho, por favor. E então, algo aconteceu.
Primeiro, foi um suspiro profundo. O menino, que mal conseguia respirar, de repente encheu os pulmões de ar, como se uma mão invisível tivesse aberto suas vias respiratórias. Seus olhos, antes opacos, brilharam. Ele olhou para a mãe e, com uma voz que não se ouvia há semanas, disse: Mãe, estou com fome. A mulher caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto o marido, incrédulo, apertava o filho contra o peito. O templo inteiro irrompeu em lágrimas e louvores. Não era um choro de dor, mas de gratidão, de alívio, de uma fé que havia sido confirmada mais uma vez. Glória a Deus! Alguém gritou. E como um coro, todos repetiram: Glória a Deus! Nos dias que se seguiram, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam um quadro irreversível agora não apresentavam mais nenhum sinal da doença. O menino, que antes mal conseguia se levantar, corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças. Sua família, que havia chegado desesperada, agora voltava todos os domingos com rostos radiantes, carregando testemunhos de como Deus havia mudado não apenas a saúde do filho, mas também seus corações. Nós pensávamos que estávamos buscando uma cura, o pai contou certa vez, durante um culto de ação de graças. Mas Deus nos deu muito mais. Ele nos deu uma família na fé, uma esperança que não acaba e a certeza de que, não importa o que venha pela frente, Ele está conosco. E assim, como um rio que não para de fluir, as bênçãos continuavam. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas momentos isolados, são sinais de um Deus que caminha ao lado do seu povo. Que ouve o clamor dos que confiam nele. Que age não por obrigação, mas por amor. E enquanto o sol se punha sobre o templo, iluminando as janelas com um brilho dourado, mais uma alma chegava à porta, carregando suas dores, suas dúvidas, sua busca por algo que o mundo não podia oferecer. E lá dentro, entre os hinos, as orações e os sorrisos sinceros, ela encontraria não apenas respostas, mas um encontro com aquele que tudo pode. Porque Deus ainda opera. Ainda cura. Ainda transforma. E na CCB, isso não é apenas uma crença, é uma realidade que se renova a cada dia, a cada vida tocada, a cada coração que se abre para receber o impossível nas mãos do Pai. E o milagre aconteceu. Aquela alma que entrou com o peso do desespero nos ombros, um diagnóstico sem esperança, uma família desfeita, ou talvez apenas o vazio de uma vida sem sentido, ajoelhou-se entre os irmãos, e ali, onde a fé se encontra com a graça, Deus estendeu sua mão. Não com estrondo, mas com a quietude de quem conhece cada lágrima antes que ela caia. O médico, dias depois, balançaria a cabeça incrédulo diante dos exames limpos. O filho pródigo retornaria, não por palavras humanas, mas por um toque no coração que só o Espírito poderia dar. E o vazio? Preenchido por uma paz que não se explica, apenas se vive. Porque o milagre não foi apenas a cura, o reencontro ou a resposta, foi o relembrar de que Deus não abandonou seu trono, nem se esqueceu de seus filhos. Ele ainda fala através do silêncio de uma oração respondida, do abraço de um irmão que não julga, do hino que ecoa quando as forças se esgotam. Na CCB, como em todo lugar onde a fé é genuína, os milagres não são espetáculos, são sussurros do céu dizendo: Eu estou aqui. A lição. Que a dúvida não é inimiga da fé é muitas vezes o caminho até ela. Que Deus não exige perfeição, apenas um coração disposto a confiar, mesmo quando a lógica diz a não. E que, no fim, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem passa por elas, fazendo do sofrimento um degrau para uma fé mais profunda, da fraqueza um altar de dependência dele. Quando aquela alma saiu do templo naquela noite, o sol já se havia posto, mas algo dentro dela ardia mais forte. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que nenhum vale é tão escuro que a luz de Cristo não possa alcançar. E assim, como tantos antes dela, aprendeu, os milagres não são para ser guardados em memórias, mas para serem vividos, compartilhados e cridos até que a última dúvida se curve diante da evidência do amor que nunca falha. Porque Deus ainda opera. E Ele está operando em você, agora.